federal lançou a campanha Viaje pelo Brasil. Lei Maria da Penha completa 15 anos. Inmetro vai mudar regras para a classificação dos eletrodomésticos em consumo de energia. Governo fortalece e apoia conselhos tutelares. Inaugurado no Rio de Janeiro, o Museu da Rádio Nacional. Essas e outras informações em 1 minuto para você. O Palhão Artesanato. O Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar. Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui. Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil e também de algumas regiões do exterior, né? O nosso ponto principal é prestigiar o trabalho do artesão. Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos, no vime, na palha da taboa, na palha do buriti. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais. Na palha, na juta, no rami, no tecido de juta com algodão, no algodão puro, no linho da juta com algodão, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso, produtos naturais de um modo geral, que a gente está representando, tá? Móveis, jarras, das cerâmicas marajoara, flores, nós temos cestas, cachepós, todos os tipos, luminárias de teto, luminária de parede, rede, tapetes de palha, tapetes no fio do algodão, esteiras, telas em palha de todos os tipos. Nós trabalhamos com tela de bambuzinho, trabalhamos com tela de cipó imbé, que é um cipó que só dá nas copas das árvores. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11-95265-8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos iniciando o Tele Brasil Notícias dessa semana, sempre com as informações na medida certa e agradecendo a sua audiência em toda a parte do Brasil e também no mundo. Lembrando que você também pode participar acompanhando pelo Facebook ou através do YouTube e outros mecanismos como o Twitch e outras fontes que acabam divulgando as nossas informações. Lembrando sempre que temos o apoio de O Palhão Artesanato. Aliás, ele está localizado ali no Brás, na rua Oiapoque, número 89, e recebeu agora uma remessa completa de chapéus. Isso, chapéu de palha, chapéus em diversos formatos,
e materiais. Lembrando que ele tem, além disso, mais de 3.000 itens diferentes, sempre oferecidos a você. Para maiores detalhes, você entra através de contato, pode ser por e-mail, que é opalhão@terra.com.br, ou você que quer mandar foto, projeto ou foto do produto que você deseja, tem o WhatsApp 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Opalhão Artesanatos, há mais de 56 anos, ali na rua Oiapoque, número 89, no Brás, perto ali do viaduto gasômetro e também do Largo da Concórdia. Falamos de Opalhão Artesanatos. Vamos iniciar a nossa parte jornalística e falando a respeito do governo federal, que lançou a campanha Viaje pelo Brasil, justamente para incentivar o setor de turismo, que já está retomando. E o governo federal, então, agiu nesta ação para lançar a campanha Viaje pelo Brasil. E é uma aposta no turismo junto à natureza. Vamos acompanhar. Que tal sentir a grandiosidade da Amazônia, ver de pertinho o show das cataratas do Iguaçu? No Brasil, o que não faltam são opções, pertinho da natureza. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas chegou a 18,2% em maio. No ano passado, mesmo com a pandemia, os parques nacionais receberam mais de 8 milhões de visitas. E a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo apontou que tem crescido o interesse por destinos ligados ao sol e à natureza, uma tendência que é sentida por quem trabalha no setor. De uns 3 meses para cá, houve uma retomada forte do turismo, com todas as precauções, né, com a gente tomando todos os cuidados. Aproveitando o momento, o ministro do Turismo foi até o Parque do Cantão, em Tocantins, para lançar a campanha Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza. A ideia é dar visibilidade a destinos pouco conhecidos pelos brasileiros. Nada se iguala ao nosso país. Somos a última fronteira. Sustentabilidade, preservação, fauna, tudo nós temos. Quem curte esse tipo de viagem, como a bióloga Ângela, garante que é uma experiência marcante. Nos faz prestar atenção em sons, em cheiros, em cores que a gente não vê todos os dias na nossa vida. E quando eu visitei o Parque Nacional de Sempre Vivas, no Cerrado Mineiro, não foi diferente. Mas ela lembra da importância de se praticar um turismo consciente e sustentável. Proteger essas áreas para que daqui a muitos anos outras pessoas tenham o mesmo deslumbramento, o mesmo encantamento que a gente tem a oportunidade de ter hoje. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de frutas. Você gosta de banana, maçã, mas vamos falar sobre o nosso país, a parte empresarial, porque cresce a exportação de frutas. Segundo o Ministério da Agricultura, inclusive, o volume de frutas exportado pelo Brasil nos 6 meses deste mesmo ano cresceu em torno de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de maçã produzida no Brasil para o exterior quase dobraram no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2020. Nos últimos 2 anos, o embarque da fruta para o exterior ficou na casa das 50 mil toneladas. Já de janeiro a junho de 2021, esse total ultrapassou as 90 mil toneladas. Na lista de países que mais compraram maçã brasileira este ano, está a Índia em primeiro lugar, seguida de Bangladesh e Rússia. No primeiro semestre fica muito pressionado os preços no mercado interno. Então, como nós temos uma variedade que ela é mundial, 2 variedades, a Gala e a Fuji, que são variedades que o mercado internacional aceita bem, então a oportunidade é a gente exportar para diminuir um pouco, né, essa oferta no mercado interno, principalmente no primeiro semestre. O país teve bom desempenho também na exportação de melão, manga, limão, banana e melancia. O volume total de frutas exportadas nos 6 primeiros meses do ano foi quase 28% maior que em relação ao mesmo período do ano passado.
O bom desempenho está associado principalmente à desvalorização do real frente ao dólar e ao euro, a boa qualidade das frutas, além da demanda externa aquecida. Nós analisamos dados da comercialização em 9 capitais do país, dados de oferta, de preços, também trazemos informações de importação e exportação dessa pauta de produtos. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então de saúde no Tele Brasil Notícias, porque o Ministério da Saúde e o da Educação se uniram justamente para lançar uma portaria de orientações para o retorno seguro às aulas presenciais na rede pública de ensino. Vamos conhecer. A portaria traz diretrizes sobre o retorno seguro às aulas presenciais em escolas de todo o país. As orientações buscam atender às condições necessárias de biossegurança para estudantes, professores e trabalhadores do setor. Estimular que todos os estados e todos os 5.570 municípios dessa grande nação abra a porta das suas escolas para o futuro do Brasil, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Desejar que a nação brasileira possa retomar as aulas para que a gente possa tentar voltar à normalidade no âmbito da educação. Entre as diretrizes estão o uso de máscaras, o distanciamento de carteiras em sala de aula, o revezamento de turmas e alunos e o afastamento de pessoas com sintomas gripais. Segundo o Ministério da Saúde, praticamente 100% dos profissionais de educação de todo o país já receberam pelo menos uma dose das diferentes vacinas contra a Covid-19 do Programa Nacional de Imunizações. Estou falando aqui em relação à vacinação para dizer da nossa certeza que as aulas podem voltar de maneira segura. A normatização não afeta a autonomia das redes de ensino. Quem decide se as aulas voltam ou não são os estados e municípios. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e notícias. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato. Lembrando que são mais de 56 anos de tradição ali no Brás, trabalhando com artesanato natural. Falamos no início sobre a parte de produtos, como chapéus, e agora vamos falar de matéria-prima. Você que busca aquela tela para fazer uma forração em cadeira, portas, ele tem padrões, produtos e qualidade e atendimento diferenciado para você. E é um facilitador, porque você que vai forrar aí a porta de um armário, a guarda-roupa, e utiliza aí a matéria-prima, ou o mesmo forro de uma cadeira, ele tem pronta entrega para você. E tem facilitadores como o WhatsApp, onde você pode mandar uma foto do produto que você está procurando, da matéria-prima, e ele vai indicar aí até com o custo-benefício para atender a sua necessidade. Então o WhatsApp dele é 11 95265 8255, o 8256 e o 8258. Estamos falando em O Palhão Artesanatos. Lembrando que você também pode se comunicar por e-mail, que é opalhão@terra.com.br. Pronta entrega, garantia, 56 anos de tradição, endereço, Rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, aqui em São Paulo, ou então do viaduto Gasômetro. O Palhão Artesanatos. Vamos dar sequência às informações jornalísticas e falando agora sobre a Lei Maria da Penha, que completou 15 anos, exatamente. São 15 anos de conquistas e desafios. Um marco no combate à violência à mulher.
E a Lei Maria da Penha, justamente no último dia 7 de agosto, completou nada menos que 15 anos. A mulher foi agredida pelo ex-marido que não aceitou o término da relação. Ela conta que quando foi ver os filhos, teve a mão ferida com pedaços de vidro, levou socos e só não acabou morta porque foi socorrida por outra mulher. Eu fui para o hospital, onde abri a ocorrência e onde ele já tinha ligado para a polícia querendo dar uma de vítima. Mas sendo que a vítima sou eu. Eu sofri agressão, a minha mão hoje está assim, cheia de pontos. Eu tô sem movimentar meu dedo. Violência que faz com que ela sofra até hoje. O ex-marido impede o contato da mãe com os filhos e a vítima passou a conviver com o medo de ir para a rua. Medo de sair na rua, porque eu só consigo pensar no pior. A Lei Maria da Penha possibilitou que ela recebesse medidas protetivas contra o ex-agressor. A legislação completa amanhã 15 anos, mas os casos de violência doméstica contra a mulher não deixaram de acontecer. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apurou só este ano mais de 149 mil denúncias de violência contra a mulher. Os estados que mais registraram casos foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em muitos casos, o agressor é alguém com quem a vítima mantém alguma relação de afeto, o que pode dificultar o encaminhamento da denúncia. Como a agressão nem sempre começa de forma física, a mulher pode não conseguir se entender vítima. A Lei Maria da Penha prevê 5 formas de violência: psicológica, moral, física, sexual e patrimonial. No Rio de Janeiro, por exemplo, os Centros Estaduais de Atendimento à Mulher realizaram 4.795 atendimentos a mulheres vítimas em 2020, ano de pandemia. Os registros aumentaram em 45% na comparação com 2019. Para conscientizar sobre o problema, o governo do estado, em parceria com o Metrô Rio, disponibilizou um ônibus na estação Santos Penha, na Tijuca, zona norte da capital. As informações também foram levadas nos vagões do metrô. Todas as pessoas podem acessar o ônibus e nos mostrar, né, qual é o problema em determinado local, em determinado bairro, em determinada casa, e a nossa equipe vai fazer essa abordagem. Ele tomou a decisão que a justiça ainda não tomou. Ele está com as crianças, eu estou sentindo essa dor, essa falta dos meus filhos. Denuncie, vamos fazer com que a Lei Maria da Penha valha a pena, faça valer a pena. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então sobre o quê? Os seus eletrodomésticos, exatamente. O Inmetro vai mudar as regras para a classificação da eficiência energética. Você tem o aspirador, o liquidificador, a geladeira, né? Então, no Brasil. E isso é um assunto bastante importante porque consumo de energia, como o custo dela é elevado, acaba sendo uma dor de cabeça para muita gente e até, às vezes até prejuízo. Vamos acompanhar. Faixas coloridas que dizem muito sobre a eficiência de um eletrodoméstico. Elizabeth sempre procura pelo produto mais econômico. Se ela gasta menos energia, pesa menos no bolso. O Programa Brasileiro de Etiquetagem de Responsabilidade do Inmetro classifica produtos de acordo com o desempenho. Os que consomem menos energia elétrica, por exemplo, ganham selo A. Os produtos recebem o selo do Inmetro após passar por análises em laboratório. Os mais eficientes gastam menos, fazendo com que o consumidor economize na conta de luz. Eles também têm menor impacto ambiental. É um fator decisivo hoje. A quilowatt-hora, ele observa bastante, faz cálculo, é muito interessante isso. O programa também estimula a competitividade da indústria na fabricação de produtos cada vez mais eficientes. Essa eficiência energética, através de uma série de testes que são desenvolvidos pelo Inmetro, que são feitos no produtos, eles são classificados e informados para o consumidor. Aí você pode tomar uma decisão de adquirir um produto que tenha mais eficiência na energia ou simplesmente que tenha menos poluição. Tele Brasil Notícias. Está de volta no Tele Brasil Notícias o nosso quadro Tribuna Livre. Tribuna Livre. E no quadro Tribuna Livre de hoje, o que iremos mostrar? Um caso de bares que atualmente podem demitir funcionários que não tomarem vacina. Exatamente. Mas de onde partiu esta decisão? É uma decisão do Sindicato dos Donos de Bares e Restaurantes
de 22 municípios do estado de São Paulo, que, aliás, está orientando, né, os trabalhadores que se recusarem a se vacinar contra a Covid-19 a serem demitidos por justa causa. Proposta essa que, como está aqui no nosso quadro, tem causado polêmicas. Vamos observar. Mas olha, o sindicato, como você já adiantou, de donos e bares e restaurantes, emitiu uma nota que orienta a demissão por justa causa, caso o funcionário se recuse a tomar a vacina contra a Covid-19. A exceção fica apenas caso o empregado apresente um laudo médico que justifique esta recusa. E o sindicato patronal diz que a orientação é cumprir as recomendações do Ministério Público do Trabalho, que prevê em norma já toda essa medida. Mas claro, né, Vivi, antes de tomar qualquer medida mais drástica, é importante, né, que o empregado e o empregador, eles batam um papo e orientem, que aí fica tudo certo, né? Agora, o Sindicato dos Funcionários de Bares e Restaurantes diz concordar com essa nota, com essa medida, mas diz que não concorda em 2 pontos. O primeiro é que a vacina deve ser uma recomendação e não uma obrigação. E o segundo, que é contra a demissão por justa causa. E caso ocorra essa demissão por justa causa, e aí a empresa tem que arcar com todos os custos previstos. Tele Brasil Notícias. Olimpíadas de Tóquio. Vamos agora falar então sobre as Olimpíadas de Tóquio, que terminaram no último domingo. E o Brasil ficou com a 12ª colocação no ranking de medalhas. Foram 21 medalhas e sendo 7 delas de ouro. A melhor participação do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Vamos acompanhar as informações nesta matéria complementar. Lágrimas de emoção, comemorações de quem se surpreendia com uma medalha, pódios históricos, imagens que marcaram os Jogos Olímpicos. Durante 19 dias de competição, o Brasil superou sua marca histórica e terminou as Olimpíadas em 12º lugar no ranking geral de medalhas. Foram 7 de ouro, repetindo a marca das Olimpíadas do Rio de Janeiro, 6 de prata e 8 bronzes, 21 medalhas no total, um recorde nas participações do Brasil em Jogos Olímpicos. A gente não queria chegar aqui para passeio, para falar, eu participei dos Jogos Olímpicos, a gente queria vir para brigar por medalha mesmo. A gente sabia que para fazer isso a gente tinha que sacrificar várias coisas, família, amigos, cidade, lazer, várias coisas. Então eu tive que fazer tudo isso em troca dessa medalha. Graças a Deus está sendo recompensado com a medalha de ouro. Passa um filme na cabeça, eu só queria representar todo esse apoio, todo esse carinho com uma medalha, e que bom que veio o ouro, eu vim buscar ela, não sabia que seria da maneira que foi, mas fico muito feliz. O Brasil foi representado por 302 atletas em 35 modalidades olímpicas. 80% da delegação brasileira recebe o Bolsa Atleta, auxílio criado pelo governo federal em 2005 e que oferece uma linha de incentivos aos esportistas. 19 dos 21 pódios eram de atletas que têm o benefício. Na base, eu com 15 anos comecei a receber o Bolsa Atleta e era a minha única e principal fonte de renda. E era onde eu conseguia somente me focar nos treinamentos, não precisava focar em trabalhar com outras coisas simultaneamente aos meus treinos, senão o meu rendimento não seria o mesmo. Então eu sou muito, muito grato ao programa Bolsa Atleta. Eu acho que o programa Bolsa Atleta, ele apoia e mata a fome e alimenta o sonho de muitos jovens brasileiros. Isso é muito importante, é um programa importantíssimo, assim como todos os outros, mas o Bolsa Atleta tem uma importância também fundamental nessa conquista. Eu fico muito feliz de poder ter feito parte e fazer parte ainda deste programa. Tele Brasil Notícias.
Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Novamente você viu aí as informações de O Palhão Artesanato. Lembrando que o Palhão, ele recebeu agora uma grande remessa de produtos, né? Você que busca aquele chapéu, tá vendo aí a variedade de chapéu que tem aí nas fotos, nas imagens? Então ele recebeu em artesanato natural mesmo, chapéus, diversos modelos e custo-benefício que atende à sua necessidade. Além disso, ele tem outras variedades que vão enfeitar e decorar a sua casa. Aliás, o local oferece uma ampla loja com mais de 3.000 itens diferenciados entre matéria-prima para bem atender. Você quer ter mais detalhes? Acompanhe pelo site, que é opalhão.com.br, ou mesmo através do Instagram, onde ele publica diariamente as novidades que acaba recebendo. E não esqueça, contatos através de opalhão@terra.com.br, que é o e-mail, ou mesmo através do WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Localização para você que quer vir aqui pessoalmente conhecer de perto, Rua Oiapoque, número 89 no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, pertinho ali do viaduto gasômetro aqui em São Paulo. O Palhão Artesanatos. São mais de 56 anos de tradição, com pronta entrega e garantia para você. Voltando às nossas partes jornalísticas de informações, vamos falar agora dos conselhos tutelares. Por quê? Os conselhos tutelares têm atuado na proteção de crianças e adolescentes em comunidades que estão espalhadas em todo o nosso país. E o governo não está deixando de lado, ele tem fortalecido esse trabalho na pandemia devido ao aumento de casos de violência. Veículos estão sendo distribuídos e cursos de capacitação são disponibilizados na área de assistência infanto-juvenil. Vamos acompanhar. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vem trabalhando para aperfeiçoar e fortalecer o papel dos conselheiros em todo o país. Só no primeiro semestre deste ano foram repassados a 33 municípios quase 4 milhões de reais em equipamentos e em 2 anos e meio de governo, 820 conselhos tutelares foram atendidos. Além de equipamentos, a ajuda chegou em forma de capacitação técnica. Em 2021, já nesse primeiro semestre, nós já lançamos 3 cursos novos para que possamos cada vez mais atender às necessidades dos conselhos tutelares do Brasil. Para o segundo semestre, novos projetos já estão encaminhados. Em parceria com a Universidade de Brasília, serão oferecidos cursos à distância na recém-criada Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa escola nasceu ano passado, em meio à pandemia, quando tivemos que encontrar alternativas para a capacitação desses profissionais à distância. As crianças e adolescentes precisam de voz. E nós temos que ser essa voz. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso momento jurídico. Momento jurídico de hoje, vamos falar sobre pena por homicídio ao volante pode ser substituída. Exatamente, parece que uma decisão, não há impedimento legal para a substituição desse tipo de pena de reclusão por sanções restritivas de direitos no crime de homicídio culposo na direção de veículo cometido sob a influência de álcool ou outras substâncias psicoativas, causadoras inclusive de dependência, antes do início da vigência da Lei 14.071 de 2020. E vamos deixar que a matéria traga até o fato e com mais detalhes para que você possa compreender, porque realmente é uma coisa que coloca a nossa consciência a pensar
e a verificar vários casos que aconteceram anterior a esta lei. A sexta turma do STJ entendeu que a substituição da pena por homicídio ao volante antes da Lei 14.071 de 2020 não pode ser afastada sem motivação concreta. Ao conceder habeas corpus a um motorista condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por matar um motociclista em 2018, enquanto dirigia sob efeito de álcool, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu não haver impedimento legal para a substituição da prisão por sanções restritivas de direitos nos crimes dessa natureza antes do início da vigência da Lei 14.071, que em 2020 acrescentou um novo artigo ao Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo condições para substituir a pena de restrição nos crimes de homicídio culposo e lesão corporal de natureza grave ou gravíssima cometidos após o uso de álcool pelo motorista. O entendimento dos ministros reforma a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso analisado. No habeas corpus, o homem condenado a 5 anos de prisão e suspensão da habilitação por 3 meses alegou ser réu primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e assim teria direito à substituição prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A relatora do habeas corpus no STJ, a ministra Laurita Vaz, destacou que, pela regra, é possível substituir a prisão por penas restritivas de direito quando a reprimenda for maior do que 4 anos, na hipótese de crimes culposos, conforme previsão do Código Penal. De acordo com a magistrada, o impedimento estabelecido no artigo 312-B do Código Brasileiro não se aplica ao caso analisado, já que o crime foi praticado em 2018, antes da edição da lei que criou o dispositivo. A relatora ressaltou que o tribunal de origem não deixou clara a motivação para afastar o direito do motorista, pois não indicou se ele trafegava acima da velocidade permitida ou se a quantidade de álcool era exagerada. A turma seguiu o entendimento da ministra relatora e entendeu que, para afastar a substituição nessas situações, a decisão judicial precisa estar fundamentada nos elementos do caso concreto. Vamos agora falar então de natureza no Tele Brasil Notícias, falando do que? Da cereja em flor. Exatamente, são atrações no interior de São Paulo. Entre julho e agosto, as cerejeiras florescem em nosso país, aqui no Brasil. E o Parque do Carmo, aqui em São Paulo, que é perto aqui da Zona Leste, tem um dos maiores bosques de cerejeiras do mundo. Essas flores acabam atraindo aí visitantes pela beleza e também pelo símbolo que ela representa. O céu de São Paulo e o do Japão se assemelham quando as cerejeiras brotam em flor. As flores, delicadas, duram cerca de 2 semanas e se mostram a brevidade da vida, revelam a resistência de um povo. Neste curta-metragem de 2011, que concorreu ao Oscar e ganhou vários festivais de cinema, a história real de um tsunami que arrancou as casas do chão, mas não destruiu a árvore símbolo do Japão. A árvore foi trazida para o Brasil pelos imigrantes que aqui fincaram raízes. Eu acredito que os bosques mais antigos tenham aí talvez 50, talvez 60 anos. Eu acho que muito antes disso, se tiver, são poucas as árvores de cerejeira que nós temos. São Paulo, que tem uma das maiores comunidades japonesas do mundo, também tem um dos maiores bosques de cerejeiras fora do Japão. Fica no Parque do Carmo, na zona leste da capital. São cerca de 4.000 árvores que nos meses de julho e agosto se enchem de flores e atraem os visitantes. A gente veio apreciar, a natureza, que é tão linda, e dá graças a Deus pela vida. Se não bastasse tanta beleza, a florada das cerejeiras é cercada de lendas. Uma delas vem da princesa Kanohana, que teria caído nas proximidades do Monte Fuji, no Japão, e se transformado na flor cor-de-rosa. Além disso, é muito comum nesse período ver pessoas passando horas debaixo das árvores, porque, segundo a tradição, quando uma flor cai sobre a cabeça, é sinal de sorte. Olha que maravilha. Não custa tentar, Vai que...
final de julho, começo de agosto, ia começar a florir. Aí eu já liguei para as amigas e vamos ficar embaixo até cair uma flor na nossa cabeça para poder dar muita sorte pra gente. E além de toda a simbologia, o cenário em tons de rosa vai se renovando pelas redes sociais. O negócio é sair bem na foto e ser feliz. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então do Sesc Pompeia, que foi eleito uma das 25 obras mais importantes do mundo. Exatamente. O jornal americano The New York Times elegeu o Sesc Pompeia em São Paulo uma das 25 obras arquitetônicas mais importantes do mundo. Aliás, construída após a Segunda Guerra Mundial. A obra da arquiteta italiana Lina Bobardi, o prédio acabou se transformando com o tempo em lazer e os galpões de uma velha fábrica de tambores favorecem a isso. A escolha do júri é justificada pelo fato de o conjunto arquitetônico dar um novo sentido para a estrutura original da velha fábrica de tambores. Em 1976, a arquiteta Lina Bobardi foi convidada para projetar o centro de lazer, aproveitando os antigos galpões para elaborar o desenho. Ela consultou a comunidade que usava o espaço. A inauguração aconteceu 10 anos depois. Os blocos de concreto que ligam as estruturas trazem a marca do modernismo e compõem ao lado dos tijolos aparentes originais. O conjunto é considerado patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar agora da sexta-feira, que é hoje, né? Mas no último dia 6 de agosto foi comemorado o Dia Internacional da Cerveja. E você sabia que o Distrito Federal está entre os melhores produtores de cerveja artesanal do país? Exatamente. E ele tem se destacado no cenário nacional. Vamos observar o porquê. As pessoas estão cada vez mais procurando cerveja artesanal. E o motivo é simplesmente o fato de que a qualidade de uma cerveja artesanal, comparada com uma cerveja de grande escala, é absurdamente mais alta. Neste Dia Internacional da Cerveja, uma das bebidas mais populares do mundo, o assunto por aqui são as cervejarias artesanais. As pessoas ficam extremamente encantadas de estar lá ao lado do tanque. Você sabe que aquela cerveja está fermentando lá, que aquela cerveja não teve nenhum tipo de deslocamento, que ela não teve nenhum tipo de conservante. Hoje já somos 11 fábricas instaladas no Distrito Federal. No Brasil, temos um total aí de um pouco mais de 1.300 fábricas, segundo o último anuário do MAPA, e é um mercado que vem crescendo aí pelo menos 15% ao ano desde 2015. E a gente vem vendo esse crescimento também aqui em Brasília, né? O DF tem 11 fábricas, mas por aqui existem ao menos 30 produtores, já que a maior parte é a chamada produção cigana. É quando um cervejeiro que não tem fábrica produz a bebida na estrutura de outro que tenha. Esse é o caso do Heitor. Esse já é um modelo que está sendo bem difundido entre cervejarias, né? Toda a nossa produção ela é dividida hoje em duas fábricas, né? Uma está em Goiás e a outra está aqui em Brasília. Bom, para quem gosta de cerveja, pouco importa onde a fábrica está. Importante mesmo é que o produto seja de alta qualidade e que esteja geladinho. Hoje à noite, hein? Tele Brasil Notícias. Está começando a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. A polícia e as ações em benefício de nossa população. Polícia em Ação. Começamos hoje, além de agradecer a sua audiência, o nosso primeiro caso, que envolve operação para combate do comércio de cigarros ilegais. Exatamente. Queremos aí parabenizar a atuação da Polícia Civil, que deflagrou no dia 6 de agosto a operação para combater o comércio ilegal de cigarros falsificados, que é uma coisa que vem sendo combatida há muitos anos. E a ocorrência dessa vez ocorreu na região do Brás. 20 pessoas foram detidas e 1,5 tonelada de cigarros
acabaram sendo apreendidas. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso segundo caso do Polícia em Ação. Exatamente. A polícia do Rio de Janeiro libertou uma mulher que era mantida em cativeiro e, inclusive, explorada sexualmente. Esse é um caso que estamos mostrando do Rio de Janeiro, né? E isso aconteceu em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. O histórico mostra que a vítima tinha vindo da região de Minas Gerais para trabalhar em uma lanchonete. Aqueles anúncios que aparecem na internet. Mas ao chegar, ela descobriu que não era nada daquilo que dizia o anúncio. Ela foi obrigada a se prostituir e ela inclusive mostra e conta, né, que chegou a ser estuprada por integrantes da quadrilha que acabavam a explorando. Em um descuido então desses criminosos, ela conseguiu falar com a família lá em Minas Gerais, que acabou ligando a polícia de lá e que em seguida acionou aqui a polícia do Rio de Janeiro, que foi feito este flagrante. Polícia em ação. Vamos ao nosso terceiro caso do Polícia em Ação. Polícia em ação. Agora, parabenizando aí também a atuação da Rota, que mais uma vez está em destaque em nosso Polícia em Ação. Rota, fazendo a sua vigilância, flagra roubo na zona sul da capital. Isso aconteceu na última quinta-feira, dia 4 de agosto, com os policiais militares da Rota, que é nada menos que a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Durante o patrulhamento pela Avenida Nossa Senhora do Sabará, zona sul da capital, se depararam com indivíduos armados subtraindo um veículo Onix. Os criminosos, imediatamente ao verem a rota, o que fizeram? Tentaram fugir, que é a primeira reação, em alta velocidade. Mas colidiram em um canteiro e foram abordados. Nesse momento, um dos indivíduos confessou que estava armado e anunciou o roubo e disse que arremessou a arma na calçada, sendo a mesma localizada na sequência o revólver municiado com 3 cartuchos. Diante do exposto, nada menos que conduziram os criminosos, o veículo e a arma, e os objetos ali ao 101º Distrito Policial, e onde os criminosos permanecem à disposição da justiça. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso caso seguinte, que justamente mostra que a atuação da polícia não é só prender criminosos. Parabéns aos policiais militares de todas as categorias, civil e outros federais, né? Porque policiais militares doam cesta básica à família que foi roubada vendendo mandiocas. Acredite se quiser, é isso mesmo. Daniel e Kathleen e seus filhos foram assaltados enquanto vendiam mandiocas para comprar alimentos na zona leste da capital. Após visualizarem ali a viatura, a família relatou que os criminosos teriam levado toda a mercadoria que estava em um carrinho de mão. E a situação financeira da família, que já não era das melhores, ficou pior ainda. As mandiocas que foram furtadas trariam mais dívidas. Ao tomarem conhecimento desse histórico, policiais militares, então, do 38º Batalhão de Polícia Metropolitana e Militar, acabaram agindo socialmente, se reuniram para ajudar a família. E acabaram adquirindo mantimentos, roupas e cobertores. Policiais militares foram à casa desta família para entregar as doações, que chegaram em uma hora muito boa e essencial. É difícil para um pai não
poder comprar justamente o básico ou algumas coisinhas para os filhos. Nunca vou me esquecer desses policiais, disse Daniel, o pai ali envolvido. E argumentou, essa é a polícia que protege você. Informações essas das ações também bastante importantes da Polícia Militar, encontrada nas informações no hashtag Polícia Militar de São Paulo, também o hashtag A Força Pública de São Paulo e a Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Polícia em ação. E com este último fato de boas ações e prestação de serviço à população, encerramos o nosso quadro Polícia em Ação de hoje. Até a próxima. Polícia em ação. É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinha, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, mas não tem nada a ver. Então nós temos a linha da palhinha, que é a linha, é uma linha de uma palha natural. Essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, cabeceira de cama. Então ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela. Tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural, aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, tá? Resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster, que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material, e nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura, que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavadas, né? Porque por causa da largura do material. Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando, está usando. Tá? E há uma falta muito grande desse material no mercado. Mas nós estamos conseguindo, de uma forma e de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis. Tá? No oferecimento de Opalhão Artesanato, há mais de 56 anos, na rua Oiapoque, número 89, no Brás, está começando o Telebrasil Esporte no Ar. Lembrando que lá você encontra toda a linha em artesanato natural, matéria-prima. Você encontra telas para forrações de portas, cadeiras, enfim, para a utilização prática e você fazer aí muitos negócios através da matéria-prima de Opalhão Artesanatos. Você que busca produtos, são mais de 3.000 itens diferentes para você, envolvendo lustres, tapetes, envolvendo cashpole, envolvendo também para você muito mais. Veja, agora chegou uma linha completa de chapéus, exatamente, masculino, feminino, tudo em artesanato natural, com pronta entrega para você, para todo o Brasil. Então não esqueça, quer mais detalhes? Tem um e-mail, opalhão@terra.com.br. Quer mais informações? Quer enviar seu projeto, sua foto do produto? WhatsApp 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Opalhão Artesanatos. São mais de 56 anos de tradição. Rua Oiapoque, número 89 no Brás, pertinho do Largo da Concórdia e também do viaduto Gasômetro. Opalhão Artesanatos. Telebrasil no Esporte. E começamos o Telebrasil Esporte no Ar, agradecendo sempre a sua audiência e falando que Delegação Paralímpica Brasileira se prepara para as competições com o fim das Olimpíadas. A delegação
então Paralímpica Brasileira entra na contagem regressiva para ir rumo a Tóquio. Exatamente. Os Jogos Paralímpicos começam agora no dia 24 de agosto próximo. Uniformes novos, muita garra e pé na estrada. Parte da delegação paralímpica brasileira já embarcou para Tóquio, cheios de expectativas e sonhos. Melhorar as minhas marcas e subir ao pódio, né, representando o Brasil. Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil bateu a marca dos Jogos do Rio em 2016 e fez a nossa melhor campanha em Jogos Olímpicos, inclusive com medalhas inéditas no surf e no skate, modalidades estreantes. E a expectativa é a mesma quando o assunto são as Paralimpíadas. Teremos a maior delegação já convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil, com 253 atletas em 20 modalidades. Se depender de motivação, não vai faltar pódio. A paranaense Lorena corre atrás e salta longe, medalhista de prata no revezamento e de bronze no salto em distância no Rio de Janeiro. Ela quer mais. Botar tudo em prática que nós treinamos para ir lá buscar a nossa medalha de ouro e defender a nossa bandeira do Brasil. Garra também não falta para a mesatenista Jennifer, que não quer só uma medalha não. Eu espero voltar com pelo menos uma medalhinha, mas eu tentar voltar com duas, no individual e por equipes. Todo esse otimismo é alavancado pelo Bolsa Atleta, que contempla 95% da equipe brasileira. O governo federal investiu mais de 74 milhões de reais entre os Jogos do Rio e de Tóquio, e o retorno veio em 2016. 100% das 72 medalhas conquistadas pelos atletas paralímpicos vieram de integrantes do Bolsa Atleta. Dificuldades de material, de deslocamento, às vezes na compra de uma prótese específica. O Bolsa Atleta realmente tem uma relevância muito grande na preparação desses atletas. Para quem respira superação no esporte, a expectativa é que essa marca seja ainda melhor em Tóquio. Tele Brasil no esporte. E vamos à nossa segunda notícia de esporte, falando do Palmeiras, que inscreve reforço na Libertadores. Isso mesmo. Notícias do mundo esportivo. E vamos agora à nossa segunda notícia de esporte, falando do Palmeiras, que inscreveu reforço na Libertadores. Exatamente. O Palmeiras realizou essa inscrição no último domingo, dia 8 de agosto, e fez, então, a alteração nas listas dos inscritos na Copa Libertadores da América. E desse modo, os 3 jogadores que chegaram ao clube durante o mês de julho, que é Piquerez, Jorge e Matheus Fernandes, estão liberados. Inclusive, atuaram no jogo São Paulo contra o Palmeiras na última terça-feira e deu empate de 1-1. Tele Brasil no esporte. E vamos à nossa terceira notícia de esporte, agora falando do sucesso de Hulk no Atlético de Minas Gerais, que inclusive está com repercussão até mesmo na Europa. Notícias do mundo esportivo. Exatamente, cada vez mais que entra no campo, Hulk é um jogador decisivo. Contratado no inío do ano, o atacante do Atlético de Minas Gerais comprova que o investimento foi para lá de acertar. Em sua performance, ele repercute até na mídia europeia. E domingo, ao marcar um gol na vitória da virada do Galo, último domingo, sobre o Juventus, fora de casa, 2-1. O atleta chegou a 7 tentos no Campeonato Brasileiro e é um dos artilheiros da competição, ao lado de Robson do Fortaleza, Matheus Peixoto do ex-Juventus e também Bruno Henrique do Flamengo e mais ainda do Gilberto do Bahia. Balançar a rede para ele virou rotina, depois de um início ruim, que até nesse momento acaba sendo esquecido. Tele Brasil no esporte. E vamos agora à nossa última notícia de esporte, falando do Corinthians. Notícias do mundo esportivo. Que teve apenas um defensor no banco de reservas contra o Santos. Exatamente. Com perdas recentes, sem reforços no sistema defensivo, o Corinthians tem virado
com o que tem no seu setor defensivo. No empate de 0-0 contra o Santos, que aconteceu também no domingo, dia 8 de agosto, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorreu na Vila Belmiro, o zagueiro Raul Gustavo foi o único defensor do banco de reservas do Corinthians. Tele Brasil no Esporte. E com essa última, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui. Até lá! Tele Brasil Notícias. Muito bem, como eu falo sempre, o Tele Brasil Notícias está chegando aqui ao seu final, agradecendo desde o início até o final você em todos os estados brasileiros. Obrigado pela sua audiência no norte, sul, leste, oeste. Como a gente falava antigamente na Rádio Tupi, do Iapoque ao Chuí e muito mais agora, né? Você que acompanha então o Tele Brasil Notícias, além de agradecermos a sua audiência, queremos lembrar, vacine-se, previna-se, use a máscara, evite, se possível, aglomerações, né? Importante porque a saúde vem sempre em primeiro lugar. Sem saúde você não faz nada. Mas antes de encerrarmos, vamos falar então que no último dia 4 de agosto, aqui de 2021, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Museu da Rádio Nacional. Para quem é dessa época, lembra que a Rádio Nacional era uma emissora que chegou a dominar aí o país com a programação, apresentações musicais. E justamente lá no Museu da Rádio Nacional foi reunido, num só lugar, peças, roteiros, prêmios e fotografias que marcam a história de uma das emissoras mais tradicionais do país. E que faz parte hoje da EBC, a empresa Brasil de Comunicações. Então, a Rádio Nacional, a nossa antiga aqui em São Paulo, era 1100, né? Rádio Nacional de São Paulo. Mas vamos acompanhar a matéria. Equipamentos do início do século passado, fotos de cantores marcantes, como Emilinha Borba e Vinícius de Moraes, microfones antigos e todo um cenário especial que nos remete à história do principal nome da era de ouro do rádio. Esse é o acervo do Museu da Rádio Nacional, inaugurado na sede da empresa Brasil de Comunicação, no Rio de Janeiro. Os itens foram usados por artistas diversos que passaram pela emissora. A Rádio Nacional foi fundada em 1936 e funcionou no tradicional edifício à noite até 2013. Completa 85 anos no próximo dia 12 de setembro. A história do Brasil é muito rica nas comunicações e a gente hoje faz com que essa história seja preservada e que as pessoas mais novas, que não acompanharam, que quiserem conhecer, tenham a oportunidade de vir aqui e saber como era há 85 anos atrás, há 70 anos atrás, a comunicação que sempre fez parte de todo o povo brasileiro. A Rádio Nacional faz parte da história do Brasil. O que a gente está fazendo aqui é resgatando a história do Brasil com a inauguração desse museu. Entre os destaques da trajetória da Rádio Nacional estão os programas de auditório, radionovelas, programas humorísticos e musicais. Foi também a emissora a transmitir o primeiro e mais famoso radiojornal do país, o Repórter Esso. Tiago Regoto, gerente das rádios EBC, é um dos idealizadores da iniciativa. Era muito natural ter um Museu da Rádio Nacional porque ela tem muita história, né? Todo o rádio brasileiro nasceu aqui, pelos formatos que a Nacional criou e de sucesso, que depois foram para a televisão, e o espaço, o acervo, tudo que a Nacional tem na sua memória. Um projeto já realizado no espaço foi a regravação da primeira radionovela do país, Em Busca da Felicidade, que está completando 80 anos. Ainda não há previsão de visitas presenciais, mas o acervo virtual vai ser disponibilizado para o público em radios.ebc.com.br. Tele Brasil Notícias. E com essa outra informação, o Tele Brasil Notícias vai agradecendo a participação do Pedro Henrique com a parte de filmagem e coordenação, também dos itens técnicos, e voltando na próxima semana. Até lá!
Tele Brasil Notícias.